Então, hoje, antes da gente compartilhar a palavra, eu quero compartilhar uma outra palavrazinha e que a gente venha ter um tempo de oração, um tempo entregando as nossas vidas ao Senhor. E eu quero ler um pequeno texto que a gente sempre fala, que está em Mateus 11, 28 a 30, e Jesus dizendo assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Daí depois ele termina no último verso, diz assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero que a gente faça uma oração nesse momento. Abraça seu irmão, a gente vai estar orando e entregando diante do Senhor as nossas vidas. Que Ele venha já, desde já, que a gente venha estar trocando com o Senhor o nosso jugo e o nosso fardo, porque o jugo e o fardo do Senhor é leve e é suave. Senhor, nós somos os teus filhos e nós viemos buscar a tua presença, nós viemos ouvir a tua palavra, nós viemos ser ministrados pelo Senhor, e eu te clamo nessa hora, Senhor, que o Senhor venha trocar o nosso fardo e nosso jugo pelo do Senhor, que a gente venha estar leve na tua presença, não importando, Senhor, aquilo que possa estar acontecendo em nossas vidas. Os nossos ouvidos, os nossos corações estão abertos para que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, para que a gente venha crescer diante de ti. Então nós trocamos no Senhor e nós pedimos que o Senhor venha trazer refrigério na nossa alma, refrigério no nosso coração, porque nós queremos estar inteiros, disponíveis para ouvir o que o Senhor tem para falar, meu Pai. Em nome de Jesus, troca o nosso fardo, troca o nosso jugo e nos traga uma atmosfera diferente que só o Senhor pode dar. Somos dependentes de Ti, Pai. Usa-nos com poder, com graça, que a Tua palavra venha a ser ministrada com o objetivo específico do Senhor. Traz cura e refrigério para nós, Pai, para o meu coração, para o coração da Tua igreja, para que a gente venha a ser fortalecidos no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, que o Senhor venha nos fazer leve, nos fazer preparados para ouvir aquilo que Ele tem para ministrar nos nossos corações. A gente tem um boletim, e o boletim tem um tema que diz assim: bem-aventurados, e daí pus um tracinho, reprogramados. No dia 30 de outubro, foi a última vez que eu tive o prazer e o privilégio, né, de estar aqui compartilhando a palavra. Um pouquinho antes aqui, a gente foi na sala de oração, daí o Carlinhos falou: poxa, glória a Deus que hoje caiu a sorte sobre você, né? Assim era com os sacerdotes, né, das tribos. Caía a sorte sobre um para que ele pudesse trazer a palavra. E hoje a sorte caiu sobre mim e Deus me privilegiou de eu poder estar aqui compartilhando a palavra com vocês, né? Para mim é uma alegria. E eu falei um pouco sobre as bem-aventuranças também. E eu, naquele período eu ministrei sobre 3 versículos específicos. E hoje, o versículo de hoje diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Introdução. A principal obra de Jesus Cristo foi reconectar o homem a Deus e também estabelecer uma nova nação. Ele nos trouxe uma nova cosmovisão, ou seja, uma nova visão de mundo. Em todas as suas ministrações, Jesus procurou ensinar de forma clara essa nova visão de mundo. Eu pus aí embaixo: bem-aventurados os reprogramados. Felizes os que conseguem ser reprogramados segundo a vontade do Senhor. Jesus chega num momento, que nós já falamos em outras palavras também, depois de um período de 400 anos de silêncio de Deus. Agora você imagina o quanto esse povo de Deus tinha a palavra guardada no coração dele. Porque a palavra para os hebreus, ela ia passando de pai para filho. Nem todos sabiam ler. Nem todos tinham acesso às escrituras e aos papiros. Ia passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E essa nação havia sido muito subjugada. Eles haviam sido exilados, voltaram do exílio, voltaram para Jerusalém. E tinha um remanescente lá em Jerusalém, que eles já haviam adquirido os costumes completamente diferentes do povo hebreu original. Mas a palavra ainda era passada de pai para filho. Vocês imaginam que o Senhor ficou 400 anos sem falar com o povo? E o povo continua esperando a vinda do Messias. Porque eles conheciam as Escrituras, eles conheciam o poder de Deus, ainda que Deus não falasse. Quantos nasceram e quantos morreram nesse período, sem que Deus voltasse a falar com eles, crendo que um dia o Messias ia vir. Então a palavra era passada de pai para filho, a palavra era ensinada, a palavra era guardada no coração. Muitos já haviam se corrompido,
Os sacerdotes, infelizmente, haviam se corrompido, haviam se misturado com o governo. Os sacerdotes, nesse período, eles estavam fazendo a vontade deles, de acordo com os benefícios financeiros que eles poderiam ter também. Eles haviam se desvirtuado. Então, o povo, para buscar Deus, ia na sinagoga, tinha os líderes, tinha vários lugares que eles poderiam buscar o Senhor, só que essas pessoas haviam se corrompido. Não todos, mas grande parte. Os principais, os sumos sacerdotes, eles já estavam corrompidos. Então, esse povo não tinha esperança. Esse povo estava completamente perdido. Então, começa no começo do capítulo, é um bom pleonasmo, bem no início do capítulo de Mateus, vem trazendo a história da genealogia, do nascimento de João Batista, nascimento de Jesus Cristo, o batismo de Jesus, 40 dias de Jesus sendo provado no deserto, tentado realmente no deserto. No final do capítulo 4, Jesus começa a fazer milagres, maravilhas, liberta as pessoas, liberta o endemoniado, faz grande coisa, chama os discípulos em todo esse período. E logo no capítulo 5 ele começa a ensinar. Mas o que ele fez no começo? Fez milagres, fez maravilhas, as pessoas passaram a prestar atenção naquilo que Jesus estava falando, porque ele não só falava, ele falava e fazia. As pessoas chegavam até eles e eram curados, os endemoniados eram libertos. Daí todo mundo falava, poxa, eu conheci um homem, esse é o Messias. Vamos até a presença dele, porque na presença dele a gente vai ser curado, a gente vai ser restaurado. E a multidão foi se amontoando, cada vez chegando mais. Daí, no momento que Jesus falou assim, tem uma grande multidão. Daí ele falou assim, agora eu vou trocar o suíte. Ele falou assim, agora eu não vou curar. Não que ele não quisesse. Agora eu não vou exercer sinais e maravilhas. Agora eu vou ensinar para eles como eles devem viver, como eles devem enxergar o mundo. A partir do momento que ele demonstrou que ele era o Messias, que ele era o Todo-Poderoso, e as pessoas vinham até ele para receber esse Messias, ele começou a demonstrar, falou assim, agora vem a mim que eu vou te mostrar uma nova forma de visão, uma nova forma de pensar. Vocês não tinham esperança, mas a esperança chegou. E começa aqui está um pouquinho mais para baixo no boletim de vocês, está no capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim, vendo as multidões, Jesus se assentou aos montes, os discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los dizendo. Então, por exemplo, quando a gente vem na igreja, no culto, às vezes a gente tem uma esperança, e falar, eu quero ser curado, e o Senhor cura, Ele faz os mesmos milagres, Ele faz da forma que Ele quiser, mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje, não são os milagres, não são as maravilhas, porque tudo isso nós já cremos. Aqueles discípulos que andavam com o Senhor, e que organizaram a multidão, eles já criam no poder de Deus, eles já sabiam que Deus era Deus, não precisava mais estar falando para eles, Jesus é poderoso. A gente tem que falar que Jesus é poderoso, porque a gente vai exaltar o nome dele sempre. Mas, se Jesus já não fizesse nada, eles já não desviavam nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje a gente está com um público aqui, que eu conheço a grande maioria, a maioria de nós já serve o Senhor há muito tempo, entregou, e crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa, de qualquer outra coisa. Jesus, Ele é poderoso e nós cremos nesse poder de Deus. Daí Jesus começa a falar, olha, agora que tem uma multidão, existia no coração daquela multidão a expectativa, eu vou levar meu filho para ser curado, eu vou levar um endemoniado, um leproso, e Jesus começa a ensinar. Ele não está ministrando cura naquele lugar, naquele momento do capítulo 5, ele está trazendo ensino, porque era necessário que acima de todas as curas, que acima de toda a restauração que ele já havia feito, que ele já havia comprado o nosso pecado, ainda não havia pago, ele já falou, ó, deixa comigo, vocês não tinham esperança, mas a esperança chegou, eu estou aqui, eu vou ensinar vocês como viver, e um dia eu vou ser elevado aos céus, e eu vou levar sobre mim. E tudo que havia sido profetizado, estava se cumprindo, as pessoas conheciam as profecias, as pessoas sabiam o que ia acontecer, então essa expectativa estava no coração deles, por isso eles conseguiram conviver 400 anos, sem Deus falar. Quando Deus fica sem falar comigo, ou quando eu leio a Bíblia, eu falo, Deus não está falando nada, eu falei, o que eu estou fazendo de errado? Dá um desespero. 400 anos. E olha que a gente tem o Espírito Santo que escolheu habitar dentro de nós, né? Então eu quero falar com vocês sobre esse ensino de Jesus, sobre essa nova maneira de viver. Amém? Vamos voltar aqui no começo.
foi profetizado, Jesus Cristo foi profetizado, está em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e essa virgem ficará grávida, e dará à luz a um filho, e ele chamará Deus conosco. Ou seja, Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mão, né? Deus habita dentro de cada um de nós, não mais no tabernáculo, não mais na arca da aliança. A presença do Senhor está em nós. Vamos lá, e se dependesse do Geraldo para Jesus fazer a obra dele nessa vida, você ia ter que abrir mão completamente da sua vida e entender. Se dependesse do Carlinhos Nana, do Júnior, de cada um de nós. Só que eu quero. Quando Jesus fala assim, poxa, você quer fazer a minha... Oi, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Você tem que abrir mão da sua vida. Como é que é isso? Só que hoje o Senhor nos chamou e nos conectou e falou assim, olha, você tem que abrir mão da sua vida em favor do seu irmão, para que vocês juntos sejam um corpo, e como corpo vocês andem por toda parte, fazendo bem e também curando os oprimidos do diabo, porque da mesma forma que Deus era com Jesus, que está lá em Atos 10, Deus é com a gente, Ele habita dentro de nós. Então nós hoje somos um potencial na mão de Deus, por onde nós passarmos a gente vai estar levando a glória do Senhor. Mas para isso eu tenho que abrir mão do meu tempo, eu tenho que abrir mão da minha glória, e esse é um grande desafio que a gente tem. Porque a nossa visão, igual a visão daquele povo na época que Jesus chegou, é assim, eu quero o meu benefício, eu vou levar meu filho para ser curado, eu vou lá porque eu estou com dor na perna, o Senhor vai me curar. O Senhor falou, poxa, eu posso curar a sua perna, mas tem algo mais para você, eu posso fazer você transformar a sua vida num curador de vidas, posso transformar você numa pessoa que vai levar outras pessoas à minha presença, que vai ser restaurado e vai ser curado. Era isso que Jesus estava falando com esse povo. Quer ver o que aconteceu com a vida de Maria? Esse exemplo que eu dei. Maria teve a vida reprogramada. Você imagina? Deus sem falar tanto tempo, de repente chega um anjo, o anjo Gabriel chega para Maria e fala assim, ó, e o anjo aproximando-se dela, diz, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Agora você imagina, você fica um tempo sem falar com... Ou Deus fica um tempo sem falar com você, de repente ele chega e fala, olha, tem uma novidade. Através de você vai vir a libertação de todo o povo. E sua vida vai ser transformada. E você vai ter um filho. Ah, mas eu sou virgem, eu nunca fiz essas coisas. Eu estou aí, como é que eu vou ter um filho? Não, isso aí vai vir do Espírito Santo. Mas você foi agraciado. Mas olha só, a vida dela foi reprogramada, ela foi defamada. Foi complicado. Não deve ter sido fácil para ela. Não deve ter sido fácil para ela. Por isso que no começo a Bíblia relata aqui que ela ficou perturbada. Mas depois disso, Maria entendeu. Depois que o anjo veio, Maria entendeu qual era o tamanho do chamado. Queridos, a gente está dentro da igreja, a gente recebeu o Senhor, Ele habita dentro de nós, e muitas vezes eu não entendo o chamado. Eu quero esses benefícios, não tem nada de errado em querer, e Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar, mas Ele está nos chamando para um step a mais. O que é a nova cosmovisão, a nova visão de mundo? Eu estou nesse mundo não para o meu benefício. Eu estou nesse mundo, eu posso ter os benefícios, mas eu busco em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas eu entendo o que é o reino dos céus. Quando a gente for andando um pouco mais para baixo, a gente vai ver que as nossas ações e reações têm que ser transformadas. Poxa, você está fazendo uma imposição? Não, não estou. Estou falando do primeiro ensino. Essa de Mateus 5 é a primeira pregação de Jesus Cristo. Tudo que ele fez antes, ele operava milagres e maravilhas, mas ele não estava pregando. Essa foi a primeira pregação. Então, na primeira pregação, ele não está demonstrando milagres e maravilhas que fazem parte do ministério dele. Não estou querendo dizer que isso não aconteça, mas ele estava trazendo ensino para reprogramar a mente de um povo que foi escravizado pela própria cultura judaica e pelo próprio sacerdócio, por próprio Roma, que subjugava esse povo. E ele estava trazendo... É uma nova forma de ver o mundo. E ele falou para Maria, e isso aconteceu com Maria, nesse instante, falou, vai ser através de você. Daí quando ela entendeu, daí ela fala assim, então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador,
pois atentou para a humildade da tua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Olha só, quando ela entende que é bem-aventurada. É a mesma palavra no grego, Macários, dos bem-aventurados, da primeira pregação de Jesus Cristo de Nazaré. O que é bem-aventurado? É com sorte. Abençoados são vocês. Abençoados são vocês que não reagem. Abençoados são vocês que têm a capacidade de abrir mão. Abençoado. Daí ela reconheceu. Imagina, eu fiquei pensando, eu até perguntei para Deus, mas ele não falou não. Senhor, será que o Senhor chamou outra pessoa antes de Maria e ela falou que não estava afim? Né? João diz que se fossem relatar todos os milagres de Jesus, não caberiam em todos os livros da Bíblia, né? Em todos os livros do mundo. Então, quantas coisas devem ter acontecido que a gente não sabe, que não está escrito? Tem muita coisa que aconteceu e eu não sei e está escrito. Imagina o que não está. Né? Então, será que Jesus chamou? Será que Jesus chamou outra pessoa e falou, não quero isso, mexe com isso não, bobo. Né? Bem mineiro isso. Não quero isso não. Mas quando ela entendeu, ela tomou posse. Então, assim, aplicando de forma leve já sobre nós, quando a gente entender, as coisas mudam. Poxa, e se eu não for curado, não importa, você já é agraciado, porque você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós somos esse tabernáculo, o Senhor já nos fez esse tabernáculo. Agora, o que me impede de enxergar o tabernáculo? A minha visão de mundo. Quando eu ainda estou no centro. A gente prega muito sobre Deus no centro, são regras interessantes. Mas, poxa, quando eu vou fazer uma análise, eu vejo que eu estou muito no centro, eu estou completamente no centro. Eu estava orando, Deus, poxa, vou estar pregando amanhã, eu estava falando, pô, me abençoa. Daí eu falei, mais uma vez, eu sendo egoísta, né? Eu falei assim, fala com a tua igreja, usa esse cara, pelo amor de Deus, né? Para que as pessoas recebam a tua palavra, e não importa o pregador, mas que importa que a palavra venha morar nos nossos corações. O Senhor nos deixou uma riqueza muito grande. Igreja, o Senhor nos deixou uma riqueza muito grande. Agora, quando a gente conseguir entender a nova forma de mundo que Jesus estava implantando, porque nós somos esse povo da geração de Abraão, que se cumpriu em Cristo, mas enquanto nós não enxergarmos com outro panorama, a gente vai continuar frustrado quando as coisas não acontecerem no nosso mundo físico. Não importa o que aconteça. Jesus pode curar, como Jesus pode não curar, mas essa riqueza que Ele já nos deu, a gente não vai ficar de boca fechada. A gente vai abrir a boca e a gente vai falar, existe vida, está enfermo, existe vida após a morte, você vai estar na presença do Senhor, existe vida, mas os nossos olhos são muito fixos nessa terra. E quando a gente é injustiçado então? Quando alguém faz alguma coisa e a gente tem uma reação mal, poxa, mas essa pessoa fez coisa ruim para mim. Ok. Jesus não trocou, quando ele chegou, ele não trocou o governo que estava acontecendo. Ele estabeleceu um novo povo. Ele não tirou Pilatos do lugar dele. Ele não tirou o rei Herodes, que era rei de Judá, rei de Israel. Ele não tirou esse povo do lugar. Ele não trocou a casta sacerdotal. Ele deixou esses caras sem emprego, porque ele fez uma nação de sacerdotes. Mas ele não foi lá derrubando o que estava sendo estabelecido, mas ele começou a ensinar um povo para ser um povo diferente, que por onde eles passassem, eles iam fazer a diferença, que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré. É isso que a gente precisa, igreja. A gente vai ser um povo que vai fazer diferença, que por onde nós passarmos, até a natureza vai ver, poxa, aí vai um povo diferente, que foi transformado pelo Espírito Santo, porque a natureza humana é uma natureza caída e egoísta. Agora, a natureza que entendeu o que é o reino do céu é aquelas pessoas que se dão por um propósito. Foi o que aconteceu com a vida de Maria. Será que eu me daria? Abandona tudo o que você tem, aquilo que você construiu, aqui nessa terra que não vale nada, e vem me seguir. Oh Deus, está de brincadeira? Agora que eu comprei a casa? Sério? Sabe, queridos, Deus nos presenteou com muitas coisas aqui nessa terra, mas o principal foi com a presença dEle. Esse ano, quando eu tive um processo de enfermidade, e que tinha uma suspeita, chegou a ter um diagnóstico ruim, falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer com essas coisas?
O que vale? Isso não vale nada. O que vale é a presença do Senhor que habita dentro de nós. Então, a gente precisa, em nome de Jesus, com muito amor, conseguir entender essa nova visão. Ah, que nova visão? Não é bíblica, tá? Não é nada do Márcio, é que está na palavra. É uma nova forma de ver o mundo. Amém? Então, a primeira pregação de Jesus, vou repetir os versos de Mateus 5, 1 e 2, está no boletim de vocês. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, tem 3 versículos que não estão aí, eu vou ler. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Daí Mateus 5, de 6 a 9, diz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu fiz uma tabelinha, coube aí, Lud? Sim? Vocês têm no boletim, né? Então tá. Olha só, eu escrevi aqui, o reprogramado tem fome e sede de justiça. Sem ser reprogramado, o cara tem a justiça própria. A recompensa, serão satisfeitos. Olha. Obrigado, Lud. A recompensa, serão satisfeitos. Sem reprogramação, o nosso senso de justiça nunca vai ser satisfeito. Nesse período havia se levantados os zelotes, nós já conversamos sobre isso. Os zelotes eram uma turma de judeus que haviam se rebelado contra Roma e havia se rebelado também contra os judeus que eram os cobradores de impostos. Então eles queriam matar os romanos, eles queriam matar aqueles. Por quê? Senso de justiça. O nosso senso de justiça é assim. Quando alguém te faz alguma coisa, o que você quer fazer? Quero payback, na mesma moeda. Quero payback, eu quero. Eu tive uma experiência esses dias, eu dirijo bastante, sabe? E um dos lugares onde eu sou bem provado no volante. Daí eu fiz uma estatística, poxa, eu trabalho 40 horas, dessas 40 horas, mínimo por semana, dessas 40 horas eu dirijo pelo menos 12 a 14 horas por semana. Então é um percentual grande. No meu trabalho eu procuro, com o Espírito Santo lá, me controlando. Das vezes eu me pego no carro sem controle. A hora que o cara me fecha, eu quero fechar ele. Né? Assim, ou quando o cara passa fazendo um monte de barbeiragem, eu falei, quero que a polícia pegue. Assim, eu estou confessando, né? Assim, se tiver algum santo aí, você me avisa. Então, daí o Espírito Santo me incomodou, rapaz, você não é crente, não? Toma jeito, né? Você procura ter uma vida reta, eu procuro ter uma vida reta. Mas porque o Espírito Santo incomoda, mas dessa vez ele me pegou, eu sozinho dentro do carro, eu querendo arrancar a cabeça dos caras. O cara vem costurando, pode causar um acidente, daí eu quero correr atrás dele também para causar, não para causar um acidente, mas pegar ele. Então, nós somos assim, nosso senso de justiça é esse, eu quero aplicar a minha justiça, né? Então, o certo seria, Deus, tem misericórdia desse rapaz, abençoa para que ele fique mais tranquilo. Só se eu tivesse tomado um Gardenal. Mas enfim, é senso de justiça, é visão, é a forma de ver o mundo. Os judeus estavam oprimidos, eles estavam, assim, sendo maltratados. O que eles queriam é usar a justiça própria, eles não estavam... O que é a justiça de Deus? É fazer a vontade do meu Pai. Nós cantamos 2 louvores que falou de justiça. Justiça de Deus é fazer a vontade de Jesus. Outro dia, nós falamos também, em algum versículo, que a gente falou bastante sobre a justiça de Deus. Ela é completamente diferente da nossa. A nossa justiça é muito ruim. Ela fala que nossa justiça é trapo de imundícia. Isso é coisa que não é boa mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E aqueles que não são misericordiosos, eles não têm empatia. É olho por olho, dente por dente. Me prejudicou, dançou.
Comigo é uma vez só. Pisou na bola, morreu. Oh, é? De repente no passado, mas com Jesus Cristo as coisas mudam. Quando eu entendo. Ah, porque eu sou assim mesmo. Jesus muda. É um processo de conversão. A salvação é imediata, a conversão é um processo. Eu me entrego para o Senhor e agora eu pego e começo a trabalhar a minha vida para quê? Para que eu venha a ser transformado naquilo que Ele sonhou para a minha vida. Nós não podemos caminhar e falar, eu sou salvo em Cristo. Ah, mas isso a conduta, não importa a minha salvação. Oh, sério? Aquele que em Cristo foi batizado, de Cristo foi revestido. Aquele que é revestido de Cristo, as suas obras têm que ser transformadas. É um processo. Mas o nosso eu é muito forte. O Senhor nos chama para a morte do eu. Você imagina a mulher com o filho de colo lá esperando para ser curado, e Jesus falando, você tem que ter misericórdia, misericórdia. Como? Meu marido é pescador, sem dinheiro, e os caras vieram pegar o imposto, eu estou sem dinheiro para comprar um aguento para curar meu filho, você está falando que eu tenho que ter misericórdia? Olha, vamos para o contexto do que estava acontecendo. É interessante, a gente precisa contextualizar para a gente entender a grandeza do que fala um versículo. Jesus, eu quero cura, você está me falando para eu perdoar esses caras? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração verão a Deus. E os que não foram puros de coração não confiavam, ficavam sem esperança, tinham uma vida maliciosa, assim, uma visão maliciosa do mundo. Às vezes a gente está trabalhando com uma pessoa nova, daí ele faz um erro, depois isso é sem malícia, né? Ainda não aprendeu. Mas a gente tem que ser puro como as crianças. Jesus está falando para a gente voltar a ter esse olhar puro diante das pessoas e diante de Deus. Porque aí a gente vai conseguir enxergar Deus nas pessoas. Porque o Senhor está transformando, tirando a gente de um lugar de injustiça, colocando a gente no lugar de fazer a justiça dEle, de nós sermos um instrumento de justiça. Nós somos um instrumento de justiça de Deus hoje. Sério? Eu? Nós somos a igreja. E o Senhor nos chamou para ser esses aí. Amém? E o versículo base, pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aquele que não está preocupado em ser pacificador, quem pariu Mateus, que cuide. Cada um com seus problemas, você está entendendo? Você que fez, agora o problema é teu. Não, é diferente. Você errou, errei. Precisa de ajuda? Precisa. Vamos, eu vou te levantar. E agora? Nós vamos orar. Poxa, e meu erro? Se arrependeu? Vamos orar e pedir perdão. Vamos orar e pedir perdão. Pacificadores. Ou está alguém falando uma situação da vida do outro. Você chega lá, nós somos sal e luz, que é o próximo tema. Nós somos sal e luz. Daí a gente fala, poxa, nós somos pacificadores. Vamos acalmar a situação. Vamos trazer luz nessa situação para que os ânimos sejam acalmados. Esses somos nós. Isso é o que Jesus estava falando para esse povo aqui, que estava completamente perdido, que estava completamente sem esperança. Assim que eles viram uma esperança, uma multidão foi atrás de Jesus. Mas para a multidão, talvez eles tivessem uma expectativa de ver milagres, sinais e maravilhas. Para os discípulos, não mais. Porque eles já haviam entendido que Jesus era realmente Jesus. Amém? Eu vou ler de novo, depois da planilha, mas grande parte daquilo que nós já conversamos. O verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5:20 diz assim, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ele está pegando e comparando para esse povo específico, os caras que se diziam ser justos, mas que agiam com injustiça. Os mestres da lei estavam corrompidos, não todos, mas grande parte. Só que se a justiça de vocês não for superior à deles, de forma nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. E minha cura, Jesus, não falando agora, estou falando de entrar no reino dos céus. Eu já curei lá atrás, já mostrei, vocês estão aqui agora para ouvir, eu estou ensinando. Vamos aprender? É isso que ele está falando para a galera. É hora do ensino. Eu vou curar, eu
posso curar, mas agora eu quero curar o seu coração para que a mágoa toda saia, porque aonde eu entro a mágoa cai. Aonde eu entro, a transformação acontece. Então, só que a justiça, eu quero elevar um pouco o nível de justiça de vocês. Nada mais de olho por olho, dente por dente. Agora, é uma justiça maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei. Os fariseus eram os caras que mais conheciam o Velho Testamento. Da seita dos fariseus saíram aqueles que tomavam conta das sinagogas, porque eles conheciam demais o Velho Testamento. Olha só um pouco do senso de justiça de Davi. Se sentia satisfeito, pois cria na providência de Deus. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Que Ele quer me levar. Porque quando eu tenho a certeza que a justiça de Deus vai vir em meu favor, eu não ajo com a minha justiça própria. Eu espero na justiça de Deus, descanso e consigo enxergar o reino dos céus. E por consequência, eu vou entrar no reino dos céus. Porque eu estou purificando o meu coração. Jesus estava purificando o coração de todos aqueles. E Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor ao teu nome. O salmista falando isso, passando apertado, né? Passando apertado, sendo subjugado pelos irmãos. A família dele eram as ovelhas. Ele não tinha uma vida fácil não, mas ele estava reconhecendo, ele conseguia enxergar nos céus o Senhor. Em todo lugar ele enxergava o Senhor e ele fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas será que ele tinha falta de casa? Sim, eu dormia no relento. Tinha falta de família? Tinha. Mas o Senhor era suficiente na vida dele. Eu falei, Deus, eu quero ir para esse lugar, mas eu estou anos-luz longe desse lugar, eu não consigo chegar nesse lugar não, mas eu quero ir para esse lugar. Eu quero. Transforma esse meu coração, abre esses meus olhos, pelo amor de Deus. Trata desse teimoso, porque eu quero conseguir enxergar diante de uma situação complicada, que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ainda que esteja faltando alguma coisa na minha vida. É fácil? Não. Mas é Ele. Se a gente crê que Ele ressuscita morto, que Ele cura a enfermidade, que Ele tira câncer, Ele não vai transformar esse nosso coração? Agora, esse é o nosso posicionamento, entender que fala, Senhor, entra e reprograma a minha vida, eu aceito o que o Senhor tem para a minha vida. Amém, queridos? Amém? Bem-aventurados os misericórdios, obterão misericórdia. Eu coloquei algumas informações do dicionário Strong, do grego. Misericórdia, bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, associado ao desejo de ajudá-los. Né? Às vezes a gente vê uma situação e fala misericórdia. Ok, então quando você falar misericórdia, pula lá e vai ajudar. Oh, Deus, coloca esse desejo no meu coração, que eu só falo misericórdia. Lá vem tal pessoa, misericórdia. Não, não é essa misericórdia não, essa é a minha. Essa é a minha. A misericórdia aqui é aquela assim, misericórdia, lá vem ele, esse cara é um problemático. Beleza. Ok, Deus, como é que eu posso ajudar esse elemento? Né? Trata desse elemento para que eu possa ajudar esse outro. Não é isso? É sério. Jesus está nos curando. Queridos, Deus está fortalecendo a igreja para que os dias não são fáceis. A tendência é... A Bíblia diz, se é profeta do caos. Não, a palavra diz que vai se levantar filho contra filho, pai contra pai, que vai ter guerra entre os países. As coisas só vão piorar. Se a igreja não estiver forte, a hora que vier a pressão, a gente passa para o lado de lá. Imagina. Deus tem poder, até o sinal da cruz. Não é não. Não é não. Se nós não estivermos fortes, se a gente não conhecer a palavra suficientemente, a hora que vier a pressão, a gente não aguenta essa pressão. E o Senhor está preparando a sua igreja, está nos preparando para que a gente venha a ser esses que permaneçam firmes. Amém? Misericórdia é de pessoa para pessoa, exercitar a virtude da misericórdia e mostrar-se misericordioso. O que é exercitar a virtude da misericórdia? Poxa, eu recebi misericórdia do Senhor, eu vou exercitar a virtude no próximo. Tudo que a gente recebe de Deus não é para a gente, é para que a gente aplique na vida do próximo. Tudo que a gente recebe de Deus não é para a gente, é para que a gente aplique na vida do próximo. Você recebeu um benefício financeiro, é para que você aplique na vida do próximo. Tem sempre um próximo precisando de alguma coisa. Todos os nossos benefícios é para que serem aplicados na vida do próximo. De Deus para os homens, em geral, providência
em geral, providência, a misericórdia e clemência de Deus em prover e oferecer aos homens salvação em Cristo. Pela misericórdia nós fomos salvos, isso é graça, isso vem de Deus, isso não vem de nós. E a mesma graça que nós recebemos e hoje habita na gente, a gente está aqui para passar para os nossos irmãos. Lamentações 3:22 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor não têm fim. A cada manhã eu acordo, glória a Deus, eu estou vivo. Glória a Deus, dormiu bem, não dormi tão bem, dormi bem, mas estou vivo, estou respirando, então estou no jogo, né? Agora, quem não está no jogo é aquele que já foi, mas se foi em Cristo está na presença dele, né? Igual lá, está lá, perdeu o jogo lá na Copa, já eram eliminados. Não, a gente está no jogo, a gente estamos vivos no Senhor e recebendo palavra para que a gente venha se transformar a cada dia e que o mundo veja a transformação daquele que habita dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, olha só, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele não me regenerou para ser um bom marido da Luciana, somente, que esse é um processo que ainda vai levar muitos anos, né? Mas essas coisas acontecem. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teria acontecido? Tudo que ele falava, foi um grande mestre, trouxe grandes ensinos, tremendos ensinos dele. Mas se cumpriu e se fechou com a morte e ressurreição. Quando a gente vem para Cristo, a gente aceita o Senhor, colocamos o pé para dentro. Só que se o velho homem não morrer, pense o que vocês quiserem. Existe um processo de morte. Quando a gente batiza, a gente está falando assim: estou morrendo para o mundo, ressurgindo em Cristo. Existe um processo de morte. Como está o nosso processo de morte? Para que ele venha ressurgir, tomando controle do meu sistema nervoso central. Pensa num cara bravo. O Senhor quer tomar controle do nosso sistema nervoso central. Para isso eu tenho que morrer, porque eu já ressurgi em Cristo. Amém? Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Puro, dicionário diz limpo, fisicamente limpo, puro, purificado pelo fogo, livre do desejo corrupto de pecado e livre de culpa. Gente, pensa num bandido, é o nosso coração. E pensa num cúmplice do bandido, são os nossos olhos. Vou falar por mim, não vou acusar vocês não. O Senhor quer nos purificar, dos pés à cabeça. Se seu olho pecar, arranca. Mas chega no céu. Com os olhos só. Ou seja, o bandido é o coração, o cúmplice são os olhos. Essa é uma dupla. Agora, se tiver mais um órgão, daí já é uma quadrilha mesmo. Porque se for a mão, daí já está agindo. Você entendeu? Porque o coração pensou, o olho viu, daí fala, vou agir. Não, pelo amor de Deus. Bem-aventurados os puros, nós precisamos ser purificados. E a cada manhã, sem relacionamento com o Senhor, a gente vai ficando fraco, cara. Meus irmãos, a gente fica fraco. Sem leitura, a gente fica fraco. Sem oração, a gente fica fraco. Daí o mundo vai nos envolvendo, a gente encontra um amigo, a gente encontra uma pessoa do passado, a gente vai tomando a forma desse mundo novamente. Daí o coração, o olho, a mão, bandido, a boca, já foi. Nós somos purificados, o Senhor, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Purifica nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Livre de qualquer mistura com o que é falso. Puro de coração, ele é genuíno, ele é sincero, sem culpa, ele é inocente. 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro.
Então, todo aquele que tem esperança em Cristo purifica a si próprio. O Senhor está nos levando para esse lugar de purificação, para que a gente venha. E como eu me purifico, Márcio? Como? Como, igreja, que a gente se purifica? Pode falar. Pela palavra, a gente vai ser limpo pela palavra. Se eu não leio e não conheço, eu vou ter dificuldade até de orar. Porque quando eu leio e quando eu conheço, eu sei das promessas do Senhor a meu respeito. Se a gente cortar, acho que o pastor Marcelo falou outro dia, se a gente tirar a Bíblia, a partir de agora, a gente vai viver com o que... Não tem mais telefone, não tem mais Bíblia. Nós vamos ter que viver com o que a gente tem. É suficiente, eu creio que é suficiente o que a gente tem no coração. Mas, para que a gente passe de geração para geração, existe uma necessidade de busca, existe uma necessidade de leitura. E o Senhor colocou tudo à nossa disposição, amém? Último ponto, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador é ser alguém que não quer somente a paz, mas deseja que ela seja mantida. Ele promulga e concorda entre os homens, ele promulga a concórdia entre os homens, procurando desfazer as discórdias. Esse texto que eu acabei de ler, eu tirei do Google. O pacificador, esse não, é acima de tudo aquele que se preocupa com o fato de que todos os homens estejam em paz com Deus. Fomos chamados para sermos pacificadores. Somos tabernáculos do Senhor e temos o Espírito Santo, que é misericordioso e pacificador. Conclusão, os pacificadores são puros de coração, os pacificadores são misericordiosos, eles têm fome e sede de justiça. Os que foram reprogramados declaram como Maria: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? Sejamos como eles, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos transforme em pacificadores, que o Senhor complete essa obra, que o nosso coração esteja sempre aberto ao ensino do Senhor, para que o mundo venha ver quem nós somos diante da presença de Deus, sem nós abrirmos a boca e sem nós carregarmos uma Bíblia debaixo do braço. Lá vai o crente. Através do nosso estilo de vida, a gente vai ter a oportunidade de ser sal da terra e luz do mundo, sendo completamente por Ele transformado. Então, se Deus fizer, Ele é bom. Se Deus não fizer, Ele continua sendo bom, mas Ele está fazendo nas nossas vidas a cada dia. Que essa venha a ser as nossas vidas, amém? O que me chama a atenção nesse fome e sede de justiça é que ele compara isso com a alimentação. Então, a gente come e a gente bebe o dia inteiro. Eu estou aqui falando, eu vou bebendo água. Assim que eu sair daqui, que eu vou falar, Preto? Estou com fome. Estou com fome. Eu como e bebo o tempo todo. Então, o que é a fome e sede de justiça? Por que Jesus usou esse exemplo? Porque fome e sede a gente tem o dia inteiro, várias vezes por dia. Então, que isso venha queimar nos nossos corações, que a fome e a sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, venha queimar de manhã quando a gente acorda, às 9 quando eu tiro o break, às 12 quando eu almoço, às 3 da tarde quando eu como mais alguma coisa, às 5h30 quando eu tomo café, às 7 e às 10h30. É o dia inteiro comendo. Mas se essa fome e essa sede de justiça acontecer 3 vezes no dia, meu Deus, nossa vida já é transformada. Se ela acontecer uma vez no dia, nós somos bem-aventurados, macários, abençoados. Então o Senhor tem para a gente um estilo de vida de fome e sede de justiça, um estilo de vida de ser misericordioso, um estilo de vida de ser um pacificador. Esses somos nós. E Ele já nos curou. E se Ele ainda não curou, Ele vai curar. E se Ele não curar, a gente vai continuar sendo essa nova pessoa diante da presença dEle. Amém?